Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal A Hora do PMOC e esse é mais um vídeo da série O Impacto das NRs no PMOC. Em continuidade ao vídeo anterior, nós vamos falar hoje nesse vídeo sobre as medidas de controle que os equipamentos, né, devem conter para atender justamente aos requisitos da nova NR1, né, aos requisitos de saúde e segurança do trabalho, que a revisão da NR1 através do gerenciamento do risco ocupacional passa a exigir a partir do dia 1º de agosto. Então, pessoal, vamos lá. Quais são as medidas de controle, né, quando já as medidas de eliminação foram tomadas, mas não conseguiram eliminar todos os perigos e riscos, então nós vamos tomar as medidas de controle. As medidas de controle são aquelas que visam reduzir a exposição do trabalhador ao risco referente aos equipamentos e às instalações de equipamentos, tá bom? Então, eu dividi a nível didático aqui essa, essa classificação em classificação de medidas de controle pessoal, né, do trabalhador em si, medidas de controle de instalação e medidas de controle na operação dos equipamentos, tá? Então, o que a gente deve fazer para controlar a exposição do trabalhador ao risco inerente à atividade dele, tanto nos ambientes climatizados como nas áreas técnicas, tá bom? Então, os equipamentos de ar-condicionado, os equipamentos de climatização que trabalham com gases asfixiantes, né, que é o caso de todos os fluidos refrigerantes, são gases asfixiantes. Então, os equipamentos devem conter, pela nova NR12, tá? Nós estamos falando da NR12 de máquinas e equipamentos, deve conter, por exigência normativa, dispositivos que possam detectar o vazamento, detectar o vazamento desse líquido refrigerante e acionar eletricamente a parada do equipamento, acionar um alarme onde os operadores vão ter a oportunidade de ir lá no equipamento e constatar o que está acontecendo com toda a segurança. Então, isso é muito importante que esses equipamentos já saiam de fábrica com isso. Como eu falei no outro vídeo, o que acontece muitas vezes? Ocorre um pequeno vazamento e esse vazamento fica ali, fica vazando, vazando. E esse fluido refrigerante na forma de gás, ele acaba passando para o ambiente climatizado e ele vai atuar, ele vai afetar lá o ambiente climatizado mesmo, vai lá afetar os trabalhadores que estão nos ambientes climatizados. Então, é muito importante que as máquinas e os equipamentos de ar-condicionado prevejam nas suas instalações, dentro deles, né, equipamentos que informem, avisem e bloqueiem o acionamento do equipamento quando ocorrer a detecção desses vazamentos de gás, tá ok? Também a gente deve tomar cuidado, uma das medidas de controle também deve ser, né, durante os procedimentos de instalação, procedimento de manutenção, de limpeza, enfim, os procedimentos técnicos de conservação dos equipamentos exigidos pelo PMOC, os equipamentos devem prever condições de os trabalhadores ali que estão ali desenvolvendo suas atividades não corram risco de queimaduras, tanto queimaduras pelo frio como queimaduras pelo calor, porque a gente sabe que temos as duas fases a fase quente e a fase fria no ciclo de refrigeração. Então é importante o que? Colocar barreiras, né? A gente colocar barreiras, isolamentos térmicos. Coloca lá uma etiquetinha no isolamento térmico, ó, superfície quente, superfície resfriada, faz um isolamento térmico com uma borracha, alguma coisa que possa evitar o contato acidental do trabalhador com a superfície aquecida ou a superfície gelada. Então são ações simples, baratas, né, que podem ser adotadas pelas empresas, pelas indústrias, para que os equipamentos tenham um mínimo de condição de segurança
para para a saúde dos trabalhadores, tá ok? Uma outra medida de controle que nem eu falei agora, que eu estava falando agora na instalação, né? Agora vamos falar da instalação, das medidas de controle durante o procedimento de instalação dos equipamentos. Que é necessário que as empresas tomem ciência durante a instalação? Isso é mais para os instaladores do que para os ambientes climatizados, mas é importante ter esse cuidado, ter esse, esse, essa atenção nessa instalação. Por exemplo, uma medida de controle importante são os planos de içamento, os planos de rig, quando você vai colocar um equipamento, uma condensadora, num lugar onde ela tem que ser içada, né? Então, na cobertura de uma edificação, num lugar mais difícil de acesso, onde você não consegue levar essa condensadora até o local de acesso de uma forma segura, né? Outra coisa que é importante também é a qualificação dos trabalhadores que vão atuar diretamente nessa instalação, que vão atuar na colocação dos equipamentos, na manutenção, na limpeza. Isso é muito importante. Elaboração de análise preliminar de perigo, né? Onde o que vai acontecer? Vai ser analisado pelo departamento de segurança, pelo responsável de segurança do trabalho da empresa, da organização, as condições para executar aquela tarefa, aquela atividade laboral. E ali ele vai prever, né, a APP, ela vai ter que fazer parte do PMOC toda vez que for fazer uma atividade, né? Toda vez que você tiver na empresa, for fazer uma manutenção em algum equipamento, é feita, aberta uma APP que vai analisar os riscos e vai provar e vai indicar o que você deve fazer para controlar a exposição do trabalhador, né? Você ter sempre o manual do equipamento atualizado, o manual do equipamento, os diagramas unifilares, tanto hidráulico, né? Os hidráulico não é unifilar, esqueci a palavra agora, mas tudo bem. Os diagramas esquemáticos do circuito hidráulico dele, do circuito de gás, né, pressurizado. Então, isso é importante ter também, que é para a pessoa saber o que vai fazer, né, para o técnico saber o que vai fazer e evitar a contaminação dos ambientes climatizados. E as ferramentas, né? A gente sempre ter ferramentas novas, ferramentas limpas, ferramentas bem mantidas, bem cuidadas, porque se não tiver, se as ferramentas não forem cuidadas, com certeza vai levar o funcionário a ter que fazer adaptações no uso da ferramenta. O ferramental, aí o cara precisa do martelo, ele vai usar o alicate como martelo. Enfim, gente, coisas que a gente sabe que é arriscado, né, e pode provocar lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Então, essas medidas de controle na instalação são muito importantes para que a gente garanta a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos ambientes climatizados. Tá? Ainda podemos falar um pouco mais aqui sobre as medidas de controle. Por exemplo, você vai fazer uma troca de um compressor, toma cuidado de isolar a captação de ar externo, a captação de, perdão, o insuflamento. Isola o insuflamento para evitar que saia, que tenha algum risco desse gás asfixiante ser conduzido até os ambientes climatizados. Isso é importante, senão você vai colocar eles em risco também. Então, essas ações, né, de controle são muito importantes do ponto de vista não só operacional, mas também do ponto de vista dos trabalhadores que estão nos ambientes climatizados. Tá? Já houve casos em ambientes relativamente pequenos, com pouca gente, onde o vazamento de um circuito de um selfie não chegou a provocar intoxicação, mas foi sentido o cheiro do gás, do fluido refrigerante, em todo o ambiente climatizado. Ou seja, então, o que acontece isso? Quando isso acontece, o que ocorre? Ocorre que quando ocorre um vazamento, quando há um vazamento de fluido refrigerante, esse vazamento de fluido carrega também o óleo.
e o óleo vai impregnar em todas as partes móveis do equipamento, nas partes móveis e fixas da instalação. O óleo ele vai impregnar nos filtros, o óleo se ele tiver colocado antes do filtro. Se não tiver colocado antes do filtro, ele vai impregnar no trocador de calor, ele vai impregnar no conjunto de ventilação, na voluta, na turbina, ele vai impregnar também em toda a rede de dutos, tá? Então isso vai causar o quê? Com o passar do tempo, isso começa a causar condições, isso provoca, né, uma condição ideal para o desenvolvimento de unidades formadoras de colônia de micro-organismos, né, de fungos, de bactérias, ácaros e outros, né? Então, é importante que isso seja levado em consideração como uma medida de controle, né? Você vai controlar, né? Porque controlando essa exposição, por exemplo, o recolhimento de todo o gás antes de fazer qualquer serviço de manutenção no circuito frigorígeno, recolhimento do gás, usar, obviamente, dos meios de ventilação para garantir, no mínimo, a diluição dos poluentes no ambiente de trabalho, né? Então, desligou o ar-condicionado para fazer a troca do compressor, ótimo, mas proporciona para aquele ambiente climatizado uma ventilação externa. Proporciona para aquele ambiente climatizado uma forma de circular o ar externo ali para fazer a diluição dos poluentes. Porque a gente sabe, quando a gente para um equipamento para fazer uma manutenção, normalmente o ambiente climatizado permanece fechado, né? O ambiente climatizado muitas vezes deixa de ter renovação do ar. Então, nessa instalação, nesse momento onde está acontecendo a manutenção, esse ambiente climatizado ele fica, ele expõe os seus trabalhadores, expõe aquela equipe que está trabalhando no ambiente climatizado justamente a condições mais severas de trabalho. Pode até proporcionar, naqueles momentos, digamos assim, um ambiente insalubre, entre aspas, digamos assim. Você vai aumentar no mínimo a concentração de CO2, você vai aumentar no mínimo, durante o serviço de manutenção, você vai aumentar a concentração de compostos orgânicos voláteis e semivoláteis, você vai aumentar a concentração de micro-organismos no ambiente, né? Porque fica todo mundo respirando aquele ar ali sem circulação. Então, durante alguns serviços que devem ser feitos nas casas de máquinas, nos equipamentos, quando necessário, não é só desligar o equipamento de ar-condicionado, é também desligar o equipamento do ar-condicionado e prover a ventilação externa necessária no ambiente. Então, isso tudo é muito importante que haja um procedimento nisso. E isso é uma medida de controle que deve ser tomada. Tá? Então, como medida de controle na instalação, nós já vimos que é o plano de içamento, qualificação da mão de obra, a análise preliminar de perigo, ter um procedimento de instalação baseado no manual do equipamento. Né? Por exemplo, eu vou instalar um VRV na minha propriedade. Bom, como é que você vai fazer isso? Faz um manual, faz um procedimento, para quê? Para que o máximo de situações possíveis sejam previstas, previstas, eliminadas as causas de riscos, controlados os perigos e os riscos, ou até mitigada a exposição dos trabalhadores a essas situações. Ok? Então, isso é até a área da instalação. Nós vamos ver agora, eu vou passar para vocês agora um vídeo rapidinho aí, já que tem alguns minutinhos ainda aí, que diz sobre, ele vai apresentar alguns aspectos sobre a operação, que são as medidas de controle durante a operação dos equipamentos, tá aí. A operação dos equipamentos, como é que você vai fazer o controle da exposição dos riscos dos trabalhadores durante a operação dos equipamentos e os ambientes climatizados? Vai elaborar um procedimento operacional padrão, ou seja, um POP, né? E análise preliminar de riscos e perigos, né? Isso é fundamental. Aquele ambiente que você tem os seus funcionários trabalhando
sobre um sistema de climatização, faz uma análise preliminar de risco, faz um procedimento operacional para ligar, desligar, limpar, que nem eu falei há um pouco tempo atrás, agora há pouco, né? Falei anteriormente aí. Um procedimento nos casos de manutenção, para manutenção, para o cara. O técnico a, 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 vai executar as atividades do PMOC. O que ele tem que fazer para cada atividade que ele vai executar no PMOC? Né? Cada atividade do PMOC ele tem que executar naquele equipamento, naquela instalação, faz um procedimento. Junto a esse procedimento, junto uma análise preliminar de perigos e riscos. Para quê? Para que eles possam, os funcionários possam estar controlando as situações, tanto a saúde e segurança do trabalho, como a exposição dos ambientes climatizados. Né? Por exemplo, falei também agora há pouco. Eu vou parar um equipamento para trocar um compressor, para fazer uma limpeza, fazer uma lavagem. E o ambiente climatizado, como é que fica? Mas é só 5, 10 minutos. Não interessa. Nesses 5, 10 minutos que o cara vai levar, meia hora, uma hora que seja, o ambiente climatizado, ele vai estar concentrando poluentes, vai estar concentrando no mínimo CO2. Ele vai estar concentrando compostos orgânicos voláteis, poeira. Então, isso tem que ter um procedimento para que isso não aconteça. Ou seja minimizado, ou seja controlado isso. Tá? Outro fator importante, uma medida importantíssima de controle, é a capacitação junto ao fabricante dos técnicos e operadores dos equipamentos. Então, para cada equipamento, você tem lá o fabricante, ele tem uma forma de atuar, uma forma de trabalhar. Contratem sempre empresas que sejam credenciadas, que sejam autorizadas, assistências técnicas autorizadas pelos fabricantes, né? Capacitação também dos trabalhadores às condições de risco, né? Ou seja, trabalho em altura, local confinado, ambiente confinado. No mínimo, essas NR10, né? Treinamento, capacitação NR10, enfim, essa capacitação é fundamental, é uma medida de controle importante e garante, né, para os trabalhadores, para as organizações, segurança jurídica, né? Segurança jurídica, dizendo que, eu como organização, eu olho pelos meus trabalhadores, eu tomo conta deles e eu faço com que eles sejam responsáveis pela saúde e segurança durante a sua jornada laboral. Né? Um outro fator de controle, sinalização, isolamento, restrição de acesso aos ambientes, né? durante a execução dos trabalhos. Então, isso é muito importante, são condições básicas e preliminares que devem existir para todos os ambientes. O PMOC tem que prever isso, tá? O PMOC, agora, a partir da NR1, você tem que apresentar no seu inventário de riscos todas essas situações, todos esses controles. Tá? Isso agora vai ser fiscalizado, já está sendo fiscalizado, como eu falei já em um vídeo, já é a segunda, eu já tenho 2 ou 3 evidências cabíveis de fiscalização, ou seja, já está havendo, a Secretaria de Inspeção do Trabalho já está fiscalizando as empresas e cobrando o PMOC, está cobrando justamente a implementação das medidas de segurança. Claro que ainda não pode ser cobrado como tem que ser, como vai ser, perdão, a partir do dia 1º de agosto de 2021. Mas é importante que as empresas, que as organizações tenham essa responsabilidade dos seus funcionários, tá bom? É importante que a gente entenda que a saúde e segurança dos trabalhadores vai impactar, vai impactar de alguma forma no PMOC, entendeu? Agora vamos, então assim, essas medidas de controle, essas medidas de controle de risco, de controle de perigo que a gente está apresentando até agora, ajudam também a eliminar passivo trabalhista, tá ok? Tanto dos ambientes climatizados como dos ambientes técnicos, das áreas técnicas, tá bom? Vamos falar agora também das medidas de controle durante os trabalhos de manutenção, operação
limpeza, por exemplo, né? Que a gente que as máquinas, que os equipamentos têm que ser submetidos, ou seja, a operação do PMOC, a realização do PMOC, tá? Então as máquinas, os equipamentos devem ser submetidos a manutenções de forma periódica, determinada pelo fabricante, profissional legalmente habilitado ou profissional qualificado, conforme as normas técnicas oficiais e as normas técnicas ou as normas técnicas internacionais aplicáveis. Gente, isso quer dizer o seguinte: é, todas as máquinas e equipamentos que vão ser que estão instalados em ambientes para refrigerar, para proporcionar condições de conforto térmico aos usuários, frequentadores e trabalhadores desses ambientes, elas têm que ser inspecionadas, mantidas e limpas exatamente de acordo com as recomendações dos fabricantes. Então, a capacitação dos trabalhadores junto aos fabricantes, ou mesmo durante o manual, eu já falei isso há pouco tempo atrás, os manuais devem ser lidos, devem ser entendidos, deve ter alguém que proporcione esse treinamento no manual de como fazer a limpeza, como fazer como realizar os procedimentos de higiene, limpeza, manutenção dos equipamentos, tá? Isso inclui toda a capacitação que é necessária também em saúde e segurança do trabalho, tá bom? Que mais? Assim, o PMOC, né, em si, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, ele é um documento que apresenta todas as todas as atividades que devem ser realizadas de limpeza, de operação, de manutenção, de higiene dos equipamentos e das instalações. Então aí é que tem o vínculo entre o PMOC e a NR12 também, é mais um vínculo que exige, tá? A periodicidade nessas manutenções a periodicidade dessas atividades é obrigatória pela própria NR12. Então, o PMOC ele é a forma de consagrar a manutenção dos equipamentos e deve ser feito conforme as especificações do fabricante. Os técnicos e trabalhadores têm que ser treinados justamente para que atuem exatamente conforme as especificações do fabricante, tá? De acordo também com as normas técnicas e legais oficiais, né? Quais são as normas técnicas legais e oficiais? É a Lei 13589. Pronto, resumindo tudo isso. Tá bom? Pessoal, assim, muita atenção nisso, porque vai ser cobrado, já está sendo cobrado e vai cada vez mais ser cobrado. E passivo trabalhista, gente, é uma coisa que vai pegar, né? Vai pegar. Eu vou colocar aqui mais umas medidas de controle para que a gente possa, para que vocês possam ver também. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, mais medidas de controle, tá? O registro das manutenções no livro próprio. O PMOC é esse registro. O PMOC é o documento de tudo o que é feito nesses equipamentos, nos equipamentos de ar-condicionado. Então, tudo que for feito, toda a manutenção, toda a modernização, toda a atualização, reforma, limpeza, higiene, tudo está registrado no PMOC. O PMOC é esse documento. O PMOC serve como documento comprobatório das intervenções, né? A data de cada intervenção, o que foi realizado. Então, isso tudo está previsto no PMOC, tá, pessoal? Então, e o PMOC é esse documento que está aqui. Oxi, fica caindo esse mouse aqui toda hora. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Tem mais as medidas de intervenção. Que tipo de intervenção vai ser realizada? A separação das peças, né? As peças reparadas, você vai registrar no seu PMOC o que você trocou, o que você substituiu, como você modernizou, o que você fez no seu equipamento. Isso é uma forma também de garantir, de eliminar passivo trabalhista.
Se o seu PMOC é atualizado, tudo que é feito naqueles equipamentos, tudo que é feito, não só o que está relacionado como atividade implícita do PMOC, né? Não só como atividade essencial descrita no PMOC, mas todas as atividades que forem feitas no equipamento, isso é fundamental para que possa ter um controle e eliminação do passivo trabalhista, tanto para os técnicos de uma forma direta, como para os frequentadores, usuários e trabalhadores nos ambientes climatizados. Tá? E nos postos de trabalho climatizados. Por quê? Porque a partir desse registro você vai ter o histórico de que você, como organização, como empresa, toma conta da saúde, você trabalha na eliminação dos riscos, dos perigos que as situações, os ambientes de trabalho apresentam para os seus trabalhadores. Tá? Você vai ter que relacionar, o PMOC serve para relacionar que peças que você substituiu, como é que está a condição de segurança desse equipamento, está caindo de podre, tá fazendo barulho, tá corroído, tá com vibração, isso tudo tem que estar anotado e tem que também estar anotado no PMOC também, exatamente as medidas que devem ser feitas, que devem ser tomadas para eliminar isso. O inventário de riscos ocupacionais ele vai ter que vai ter que ter essas informações. Então você vai inserir essas informações do estado de conservação, de limpeza, de manutenção desses equipamentos, dos seus equipamentos de climatização. Então o PMOC é uma ferramenta muito importante para você também elaborar o seu inventário de riscos ocupacionais, desde que ele esteja atualizado, certo? Que mais nós podemos ver aqui sobre esse assunto? Acho que é só isso aí. Acho que esse momento agora, até porque esse vídeo agora já está um pouco grande, eu não estou tentando fazer ele menor, mas não estou conseguindo. Pessoal, esqueci de falar no início do vídeo, mas se vocês gostaram desse vídeo aí, dá um joinha, tá? Se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Aperte o sininho lá para receber as nossas notificações, as nossas atualizações. Deem o seu like e compartilhe o vídeo, né? Porque é importante a compartilhação desse vídeo aí, porque ele faz parte de uma série de outros vídeos e a gente assim vai fazendo o nosso canal crescer cada vez mais. Ok, pessoal? Um grande abraço. Eu me coloco à disposição aí na descrição do vídeo. Vocês vão ver que tem os meus dados de contato. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, se vocês precisarem de alguma orientação sobre PMOC e INR, inclusive o que é o PMOC integrado a SST e meio ambiente. Então, dá um like e dá uma olhada aí nos comentários do vídeo que eu já vou proporcionar isso para vocês, vou deixar isso aí para vocês. Valeu, galera, um grande abraço.